galerinha de sextos anos? Hoje eu vim aqui para fazer com vocês os exercícios da nossa aula 20. Então, além de gravar o vídeo com a explicação, eu achei que seria interessante eu gravar também o vídeo com a resolução dos nossos exercícios. Então, esse vídeo vai ser referente à nossa aula 20, certo? Sobre o que falou a nossa aula 20? Nossa aula 20 falou sobre adição e subtração de frações. Então, soma, né, mais e menos, tá bem? O exercício 1 dizia: efetue as adições e subtrações completando os espaços pelo método do MMC. Então, na letra A ele colocou uma subtração, a letra B pedia uma adição, né, uma soma, e a letra C uma subtração. Então, como é que nós fazemos soma e subtração de frações? Uma coisa muito importante que eu percebi alguns erros é que muitos alunos somaram o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, ou subtraíram o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Não é assim. Isso é um erro muito comum que pode acontecer, mas não é. Sempre que nós tivermos subtração e adição de fração, nós devemos fazer o quê? O MMC. O que é isso? Fazer um cálculo com os nossos denominadores. Então, lembrando, o que é o nosso MMC? É o nosso menor múltiplo comum. Eu tenho que pegar os meus denominadores 3 e 9, colocar um traço aqui e fatorar eles, ou seja, dividir eles de maneira que todos eles se tornem 1. Para fazer isso, eu tenho que colocar aqui o menor número possível que divida pelo menos um deles. Por exemplo, o número 2. O 2 dá para dividir o 3? Não. O 2 divide o 9? Não. Então, se o 2 não divide nenhum desses números, eu não coloco o 2 e passo para o meu próximo número. Qual é o meu próximo número? O 3. E aí eu tenho que pegar esse número e dividir por esse e colocar a resposta embaixo. Caso eu não consiga dividir, a gente repete o número, tá? Então, 3 divididos por 3 é 1. Coloco 1 aqui. 9 divididos por 3 é 3. Aí eu vou continuar nesse processo até que todos eles virem 1. Aqui nós já conseguimos. Que número que eu tenho que dividir? Pelo 3 de novo. Posso dividir pelo mesmo número? Sim, a gente vai dividir quantas vezes forem necessárias. Não poderia partir direto para o 9? Não, tá? A gente sempre tem que compensar pelo menor número possível. Vou dividir por 3. Esse 1 já está pronto, eu repito. 3 divididos por 3 é 1. Quando todos os meus números se tornaram 1, acabou a minha divisão. Então, eu posso encerrar essa conta. Aí eu faço esse traço aqui para dizer, ó, consegui, mas o meu MMC eu ainda preciso fazer o quê? Multiplicar esses números que apareceram aqui do lado direito. Então, aqui foi 3 vezes 3. Lembra que a multiplicação pode vir com X ou com pontinho. 3 vezes 3 é 9. Ou seja, o MMC de 3 e 9 é o 9. Esse número que eu encontro aqui é o número que eu vou botar aqui embaixo, tá? Esse é o meu novo denominador. Então, sempre que nós temos adição ou subtração de fração, eu tenho que olhar se esse número aqui embaixo é igual. Como eles não são iguais, você sempre tem que fazer o processo do MMC, tá bem? Faço o MMC, descubro o meu denominador e coloco aqui. Nesse caso coincidiu com o mesmo 9, mas às vezes não, é um outro número. Após fazer isso, o processo é o seguinte: eu tenho que pegar esse número aqui e eu tenho que dividir pelo número de baixo, então eu tenho que pegar o 9, dividir pelo 3 e depois multiplicar pelo de cima. E eu vou fazer isso com todas as frações. Então, o meu novo denominador eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Olha só, divido pelo 3, dividir, e aí a resposta eu vou multiplicar pelo número lá de cima, certo? Então, vocês podem fazer de cabeça, ou se necessário, vocês podem fazer a conta no cantinho. Então, 9 divididos por 3, vocês podem fazer ali, ó, 9 divididos por 3 é 3. Aí a resposta, 3 vezes o de cima. 3 vezes 3 é 9. Ou seja, o meu número aqui será 9. Então, olhem bem. Divide pelo de baixo, guarda a resposta na cabeça e multiplica pelo de cima. 9 divididos por 3 é 3. E 3 vezes 3 é 9.
coloco o traço da subtração, que nesse exercício já estava, porque é só preencher as caixinhas, faço o mesmo processo para a minha segunda fração. Divido pelo de baixo e depois multiplico pelo de cima. 9 divididos por 9. 9 divididos por 9 é 1. 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. Vocês viram que a primeira fração eu fiz as contas aqui, a segunda eu fiz de cabeça. A escolha é de vocês. Quando vocês sabem a tabuada bem, vocês conseguem fazer as contas de cabeça se os números são pequenos. Quando eu tenho dificuldade na tabuada, eu não consigo. Por isso que é tão importante saber a tabuada de cabeça, para acelerar os cálculos de vocês. Então, 9 divididos por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Coloca aqui. Ok, próximo. 9 divididos por 9, 1. 1 vezes 3, 3. Coloca aqui. E agora basta eu fazer a minha conta. 9 menos 3 é 6. E esse 9 eu apenas repito. Como era caixinhas, era só para completar. Eu podia parar aqui. Ou seja, a minha resposta é 6 nonos. Vamos para a letra B. A letra B é a mesma coisa, só que é com uma adição. Começamos sempre, denominador diferente. Eu preciso vir no cantinho e fazer o meu MMC entre 7 e 2. Eu coloco 7, uma vírgula ou 2 e boto um traço. Dividir pelo menor possível. O menor possível é 2. 7 divididos por 2, mas não dá para dividir o 7. Se não dá, sem problema, só repete o 7, ok? Bem tranquilo, quando dá para dividir eu divido, quando não dá eu repito. 2 divididos por 2, 1, tá? Então, se um deles for divisível, eu tenho que dividir. Então, como esse daqui dava para dividir por 2, eu tinha que pôr o 2 aqui. O número que não deu, eu repeti. Agora eu vou para o próximo, 3. Mas o 3 não divide o 7 e o 1 já está pronto. 5, mas o 5 não divide o 7. E assim eu vou até chegar no 7. 7 divididos por 7 é 1. Esse aqui já está pronto. Todo mundo virou 1. Boto o meu traço. E agora basta fazer o quê? Multiplicar os números que apareceram aqui à direita do traço. 2 vezes 7. Quanto que é 2 vezes 7? 14. Logo, gente, esse aqui é o meu MMC, entre 7 e 2. Ou seja, esse número que eu encontrei será o meu novo denominador, certo? Então, peguei o 7 e o 2, fiz o MMC e encontrei 14. Coloco aqui. E agora qual é o processo? O mesmo. Eu vou dividir pelo de baixo e eu vou multiplicar pelo de cima. Preciso botar essas setinhas verde e laranja? Não, não precisa. É só para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Se vocês se sentirem mais tranquilos botando a setinha, ok. Se vocês acharem que não precisa, também ok. Tabuada, hein? 14 divididos por 7. 14 divididos por 7 é 2. Aí fica com o 2 na mão. Aí eu pego esse 2 e multiplico pelo de cima. 2 vezes 2 é 4. Vou para o próximo. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 14 divididos por 2. 14 divididos por 2 é 7. 7. 7 vezes 3, tabuada. 7 vezes 3, 21. Como aqui é uma adição, vou somar. 4 mais 21 é 25 e o denominador eu apenas repito. Então, consegue fazer a conta de cabeça? Faça. Não consegue? Faz no cantinho, ó. 14 divididos por 7, vai lá e coloca. 14 divididos por 7 é 2. E aí pega a resposta, 2 vezes o 2 lá de cima, 4. E a mesma coisa para outra fração. 14 divididos por 2 é 7. E aí 7 vezes o de cima, 7 vezes 3, 21. Então, olhem, vocês podem fazer as contas de cabeça ou num cantinho, num rascunho, fazer as contas manual, não tem problema. Eu aconselho, né, estudar bem a tabuada e quando consegue fazer de cabeça, faz. Quando a conta é muito grande, o número é grande e está se atrapalhando, aí faz no cantinho. Vamos então para o nosso C. O nosso C é de novo uma subtração, denominadores diferentes, 5 e 8, tem que fazer o MMC. Então, pego 5,8, boto o traço,
Vou dividir pelo quê? Vou começar pelo maior? Não, a gente sempre começa pelo menor possível, por 2. Por 2 sim, porque o 8 dá para dividir. O 5 não dá, então eu repito. 8 divididos por 2, 8 divididos por 2 é 4. E agora, por 2 de novo. Por que não ir direto para o número grande? Porque a gente pode perder a divisão em algum dos números, tá? Então, a gente sempre divide pelo que nós chamamos de números primos, que é aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, sempre, tô me atrapalhando, sempre pelo menor, tá? O 5, de novo, a gente já sabe que não dá, eu repito, vou botar a minha vírgula, 4 divididos por 2 é 2, aí divido pelo 2 de novo. 5, 2 divididos por 2 é 1. Então, vocês viram que a gente vai dividir tantas vezes quantas forem necessários. Então, dividir por 2 ficou 4, dividir por 2 ficou 2, dividir por 2 ficou 1. Agora que não dá mais para dividir por 2, eu vou para o próximo número, 3. Nenhum deles divide por 3, então aí eu vou para o próximo. Então, a gente só vai para o próximo número quando não der mais para dividir. Então, o meu próximo número que vai ser divisível é o 5. 5 divididos por 5 é 1 e o 1 já estava pronto. Só paro quando todo mundo for 1. E agora? Agora eu preciso multiplicar todos esses meus números aqui. Aqui foi curtinho, aqui vai ser grande. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Multiplica todos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, lembrem que tem que multiplicar todos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. O meu novo denominador é o 40. Então, eu sempre devo fazer o MMC dos denominadores e o meu MMC será o meu novo denominador. E agora, mesmo procedimento. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 40 divididos por 5, 8, tá boada? 8 vezes 2, 16. Subtração, já está aqui, 40 divididos por 8, 40 por 8 é, pensa na tabuada, 5. 5 vezes o 2, 5 vezes 2, 10. E aí eu faço 16 menos 10, 6. E repito o meu 40, certo? Então, essa daqui é a resolução do nosso exercício 1. Faz o MMC, coloca no denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Após fazer isso com todas as frações, nós fazemos o quê? Fazemos a operação em cima e simplesmente repetimos o nosso denominador. Vamos agora para o número 2? Bom, continuando agora no nosso exercício 2, o exercício dizia: calcule as operações abaixo pelo método que desejar. Por quê? Na aula eu trabalhei com o método do MMC, que foi o que nós fizemos no exercício 1, e o método de frações equivalentes, que é quando nós multiplicamos as duas frações pelo denominador da outra. Mas eu vou resolver a lista de vocês também pelo método do MMC. Por quê? Porque o método do MMC, ele funciona quando nós temos conta para 2, 3, 4, 5, 6, quantas frações necessárias. E o método de frações equivalentes, ele é mais restrito. Então, sempre que possível, né, eu vou resolver pelo método do MMC, que eu acho que é o método que abrange todos os tipos de questão, tá? É o método, para mim, mais importante. Então, calcule as operações abaixo. Se vocês olharem, tem subtração, 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 adição, adição, tá? Como que nós começamos? Eu analiso os meus denominadores. Se os números são diferentes, eu preciso fazer o quê? MMC. Então, todos os exercícios aqui serão com MMC para nós praticarmos bastante. Então, olha, o meu denominador é 3 e 2. Eu pego 3, eu pego 2 e boto um traço. Se vocês olharem, eu já até separei o quadro aqui para fazer o MMC. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o MMC embaixo da conta, deixar um espaço na folha, ou vocês podem também dividir fazendo um espacinho separado. Nós devemos dividir, lembra, sempre pelo menor possível. O menor possível é 2. Consigo dividir o 3 por 2? Não, então eu repito o número que eu não consigo dividir. E aí, agora eu tento 2 divididos por 2, 1. Lembrem que eu quero que todos virem 1. Agora eu vou dividir pelo próximo número, porque o 2 não dá mais. O 3.
3 divididos por 3 é 1, o 1 já está pronto, todo mundo virou 1, encerra. Para finalizar e descobrir o meu MMC, basta multiplicar aqui os meus números que estão à direita do traço. 2 vezes o 3. 2 vezes 3 é 6. Ou seja, o meu MMC entre 3 e 2 é 6. Aí o que nós fazemos? Colocamos o traço aqui da fração maior e aí o nosso denominador é o MMC entre 3 e 2. Então eu pego os denominadores, faço o MMC e descubro que é 6. Ou seja, o meu novo denominador é o 6. E agora, como saber quem são os números aqui de cima? Aquele procedimento. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu vou fazer isso para todas as frações. Então, primeiro passo, pega os números de baixo, faz o MMC. O que é o MMC? Esse processo aqui de fatoração, tá? Isso daqui é o nosso MMC, mínimo múltiplo comum. Encontrei o MMC, coloca no denominador. Então, essa é a maneira de encontrar o MMC. Agora, para encontrar os números de cima, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 6 divididos por 3. 6 divididos por 3 é 2. Fica com 2. 2 vezes 4, 2 vezes 4 é 8. Aí eu venho, olho, ó, é menos, coloco o meu menos. Vamos agora para a segunda fração, mesmo processo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 divididos por 2, 6 divididos por 2 é 3. E 3 vezes 1, 3. Pronto. Dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, achei 8. Segunda fração, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, achei 3. Então agora eu boto o meu traço de novo, repito o denominador, porque é só ele, e faço o cálculo em cima. 8 menos 3, 5. E aqui eu encerro a minha conta. Lembrando que se for possível simplificar, nós podemos e devemos. O que é simplificar? É dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. No caso aqui, o 5 eu divido por 5 e o 6 eu posso dividir por 2, por 3. Então não dá para simplificar. Então eu encerro o meu cálculo aqui, tá? Vamos para o nosso B. Então a mesma coisa. Tenho que olhar denominadores diferentes? Sim. Pego 10, pego 5 e faço o meu MMC. Lembrem que nós devemos dividir pelo menor possível. Menor número possível é o 2, porque 10 divididos por 2 é 5, então eu consigo dividir o 10, e o 5 eu não consigo, então eu repito, tá? Então, 10 divididos por 2, 5. 5 divididos por 2 não é exato, repito. Agora, não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, qual é o próximo número possível? É o 5. 5 divididos por 5 é 1, 5 divididos por 5 é 1. Após eu dividir e todos eles virarem 1, o que a gente faz? Multiplicamos os nossos números que ficaram aqui do lado direito. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Logo, meu novo denominador é o MMC 10. Coloco o meu traço aqui da fração. MMC entre 10 e 5 é 10. Repito. Vocês viram que nesse caso, coloco 10 aqui, acabou sendo um número repetido, mas na letra A não foi, então necessariamente não tem uma regra, né? Às vezes repete um dos denominadores, às vezes, não repete, então varia. E agora, fiz o MMC, descobri que o MMC de 10 e 5 é 10, o que eu preciso fazer? O procedimento para encontrar os meus numeradores, que é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 10 divididos por 10. Pô, dividir números iguais, 10 balas para 10 pessoas é 1, né? Então, 10 divididos por 10 é 1. 1 vezes 8, 8. Aí coloco, olhem bem a operação. Menos 10. Agora, mesma coisa com a segunda fração. Divide e multiplica. 10 divididos por 5. 10 divididos por 5, 2. 2 vezes 1, 2. E aí faço aqui a minha conta. 8 menos 2 é 6 e só repete o de baixo. E aqui está a minha subtração. Encerrei? Pode-se dizer que sim, mas lembrem que eu falei para você sobre simplificar, ou seja, pegar uma fração e torná-la ela mais simples. Não quer dizer que o número em si vai mudar, ela só vai ser mais simples. Como que nós fazemos isso?
Nós fazemos isso vendo se existe um número que possa dividir em cima e embaixo. Tem que ser o mesmo número, tá? Então, pelo que eu posso? Vamos pensar, dá para dividir esse daqui por 2? Dá. E dá para dividir o 10 por 2? Também. Então, eu vou tentar. Coloco o meu traço de igual e aí vamos ver, vou botar em outra cor. 6 divididos por 2 é 3. 10 divididos por 2 é 5. Ó, simplifiquei. Encontrei um número que dividisse tanto de cima quanto de baixo. Posso dividir por números diferentes? Não. Simplificar é dividir pelo mesmo número. Então, 6 divididos por 2 é 3, 10 divididos por 2 é 5. Será que dá para simplificar mais? O 3 eu posso dividir por 3, mas o 5 não. Então, não dá mais para simplificar. Então, agora eu encerro a minha conta. Então, o que seria a ideia do simplificar? Pensem numa barra de chocolate. Se vocês dividirem em 10 pedaços e comerem 6, ou se vocês dividirem em 5 pedaços e comerem 3, é a mesma quantidade de chocolate. Tu dividiu em mais partes, comeu mais pedacinhos, tu dividiu em menos partes, comeu menos pedacinhos, só que esses pedaços vão ser, entre aspas, maiores. Então, no fim, dá a mesma quantidade de chocolate. Isso são frações equivalentes. São quando mesmo os números sendo diferentes, eles valem a mesma quantidade no final, tá bem? Então, se parasse aqui estava errado? Não, mas é como se estivesse incompleto, a gente poderia continuar. Vamos então para a nossa letra C. 5 e 7, o que eu preciso fazer? MMC entre o 5 e o 7. Consigo dividir por 2? Não, nenhum deles. Então, não bota. Consigo dividir por 3? Não, nenhum deles. Então, assim, a gente só vai botar o número aqui quando dividir pelo menos um deles. O único número, né, que eu posso agora é o 5. 5 divididos por 5 é 1. E o 7? Eu consigo dividir o 7 por 5? Não, repito ele. E assim nós vamos. Qual o número que eu posso dividir agora? O 7. O 1 já está pronto, eu repito. 7 divididos por 7 é 1. Fui dividindo, né? Lembrando sempre pelo menor possível. Não deu por 2, não deu por 3, não tem problema. Isso acontece, a gente vai até chegar, né, no menor possível, que no caso era 5 e depois 7. Quando todos eles viram 1, acabou, né, as nossas divisões. Basta pegar os números que apareceram à direita e multiplicar. 5 vezes 7 é 35. Então, coloco o meu traço aqui da fração. MMC entre 5 e 7 é 35, ou seja, o 35 é o meu novo denominador. E agora? Agora nós fazemos qual procedimento? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Eu quero começar a não colocar setas, para ver se vocês conseguem, né, fazer sem setas. Então, nesse aqui eu vou tentar sem setas com vocês, mas lembrem, é sempre o mesmo procedimento. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos tentar sem as setinhas. 35 divididos por 5. Lembre, não consegue fazer de cabeça, faz no cantinho. 35 divididos por 5. Só que isso daí é valor de tabuada, tá? 35 divididos por 5 é 7. Então, 35 divididos por 5 é 7. E aí, esse 7 eu multiplico pelo de cima. 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. Ou seja, 35 divididos por 5, 7. 7 vezes 3, 21. Coloco 21 aqui. Traço de subtração. Mesma coisa para minha segunda fração. 35 divididos por 7 e depois vezes 2. 35 divididos por 7. 35 por 7 é 5. E aí 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Então, até aqui é tudo tabuada. Porque se eu sei a multiplicação, a divisão é o processo contrário da tabuada. 7 vezes 5 é 35. Então, 35 divididos por 7 é 5. Então, 35 divididos por 7, 5. 5 vezes 2, 10. Todas as aulas eu sempre vou falar que é importante saber a tabuada, tá? E todos os professores de matemática vão dizer o mesmo. Então, realmente, estudem a tabuada, certo, gente? Agora, o que eu faço? 21 menos 10, se consegue fazer de cabeça fácil, se não consegue, vai lá para o nosso rascunho. 21 menos 10 é 11 e o 35 eu repito. Dá para simplificar? O que é simplificar? É dividir pelo mesmo número em cima e embaixo.
Dá para dividir por 2? Nenhum deles. Não dá para dividir por 3. Esse daqui eu divido por 5 mais o 11 não. Na verdade, o 11 ele só é divisível por 11. Então, não dá para dividir. Nesse caso, não dá para simplificar, eu encerro. Mais uma vez, e se desse para simplificar e eu me esquecesse? Não estaria errado, né? No máximo, estaria incompleto, tá bem? Agora, o exemplo D é 5 e 10. Então, eu preciso fazer o quê? O MMC do 5 e 10. Se vocês olharem, nós já fizemos o MMC do 5 e 10, só que foi ao contrário, 10 e 5, mas é no mesmo. Então, isso é interessante, se vocês fazem os cálculos organizados, quando se repete, a gente pode aproveitar, não precisa fazer a conta novamente. Então, qual é o MMC entre 5 e 10? Tá aqui, ó, o MMC entre 5 e 10 é 10. Como já tá pronto, posso facilitar o meu cálculo, só coloco 10 aqui. E agora, é uma soma, a mesma coisa, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 divididos por 5, 10 divididos por 5 é 2. 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. Cuidado que agora é um mais. 10 divididos por 10, 10 divididos por 10 é 1. E 1 vezes 3, 3. Pronto. Faço a minha adição, 4 mais 3 é 7. Só repito o número de baixo. O 7 é divisível por 7, o 10 não dá para simplificar. Encerrei a minha conta, ou seja, 2 quintos mais 3 décimos é igual a 7 décimos. O que nós vamos fazer agora na letra E? A letra E tá estranha, né? Aqui tem uma fração e aqui não. Aqui é um número natural. Pensem assim, nós somamos fração com fração. Nós subtraímos fração com fração, nós multiplicamos fração com fração e nós dividimos fração com fração, sempre. Fração eu faço conta sempre com fração. Quando acontecer de um número ser fracionário, que é uma fração, e o outro número ser natural, né, sem fração, nós vamos transformar esse número numa fração. Como? Muito simples. Transformar um número numa fração, basta vocês botarem o tracinho aqui embaixo e completarem com o número 1. Só isso, só isso. Então, sempre que tiver uma fração somando, subtraindo ou o que seja, com um número que não é fração, eu boto o traço e coloco 1 embaixo. Porque é como se esse 1 existisse aqui, mas ele está escondidinho, tá? Então, coloco 1 aqui embaixo e sigo o meu processo normal. Faço o MMC entre 4 e 1. Divido. Lembrando que o MMC é tu dividir até que todos eles virem 1. Só que esse cara já está pronto. Então, na verdade, vai ser só esse. Divido por 2, 4 divididos por 2 é 2, o 1 já está pronto. Divido por 2, 2 divididos por 2 é 1 e o 1 já estava pronto. 2 vezes 2 é 4. Opa! Então, quer dizer que o MMC de 4 e 1 é 4? Sim, e isso sempre vai acontecer quando nós tivermos o 1. Porque a ideia do MMC é nós dividirmos até todos se tornarem 1. Mas se esse número já é 1, na verdade ele não interfere na conta. Quem vai interferir é só um 4. Por isso, quando vocês tiverem 4 e 1, o MMC é 4. 5 e 1, o MMC é 5. 6 e 1, o MMC é 6. Quando eu tiver números que não sejam 1, eu preciso fazer o MMC. Mas quando tiver o 1, na verdade vai ser o outro número. O 1 não interfere na conta. E se eu me esquecer? Não tem problema, se tu esquecer, faz o MMC e tu vai encontrar a resposta, tá? Mas se eu me lembrar disso e não quiser fazer o MMC, só vou fazer mais rápido, tudo bem? Então, o MMC entre 4 e 1 é 4 e agora divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, mesmo procedimento. 4 divididos por 4, 4 balas para 4 alunos, é 1. E 1 vezes 1, 1. Coloquem o sinal da operação, adição. 4 divididos por 1, 4. Divididos para uma pessoa é 4. E 4 vezes 3, tabuada, 12. Pronto. Fiz o MMC, achei que é 4. Coloco, denominador é sempre MMC. E os números de cima, os numeradores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 divididos por 4 é 1. 1 vezes 1, 1. 4 divididos por 1 é 4. 4 vezes 3, 12. Faço a minha conta. 1 mais 12 é 13. E repito o meu 4.
Consigo simplificar? Vamos ver. O 4 eu divido por 2, mas o 13 não. O 4 eu divido por 4, mas o 13 não. Logo, eu não consigo simplificar e a minha conta acabou. E era isso, gente. Os exercícios da aula 20 eram esses. Soma e subtração de frações. Lembrando, pego os meus denominadores, faço o MMC. O número que eu encontrar será o meu novo denominador. Pego esse denominador, divido pelo número de baixo, multiplico pelo de cima. Coloco aqui. Pego, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, coloco a resposta aqui. E aí, encerro a conta fazendo a operação em cima e repetindo de baixo, certo? Então, por hoje era isso. Espero que eu possa, né, ter auxiliado vocês com a resolução dos exercícios. Precisando só me chamar. Um abraço a todos.